Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá, amigos do Café com Velocidade! Sim, sou eu mesma, Bárbara Franzin, aqui com vocês nessa edição número 600 do podcast. Eu fiquei um tempinho aí afastada, mas hoje eu não tinha como não participar dessa edição. É muito especial, é um marco, são 600 programas e apesar de eu não estar aqui toda semana com os meus amigos e colegas de bancada, eu continuo de olho em tudo que está acontecendo aqui neste Café com Velocidade, nos grupos, nas redes sociais, enfim, nunca me afastei completamente, só tirei um descanso aí para pensar algumas coisas e tudo mais, acompanhar as corridas de uma maneira mais leve, mas enfim, né, esse não é o tema do programa. O tema do programa é a nossa comemoração de 600 edições e eu estou aqui com ele, que começou tudo isso comigo. Aliás, a culpa toda é dele, porque foi a partir de um e-mail de Thiago Raposo que nós começamos esse Café com Velocidade. Então eu vou com a minha abertura mais clássica de todas, desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago Raposo. Bem-vindo a essa edição do Café com Velocidade. Nossa, nem acredito que eu tô ouvindo essa abertura novamente. Um tempinho, você falou? Eu tirei um tempinho de... Um tempinho, né? Tem quase um ano aí já, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda. Tomara que apareça mais vezes, que não fique aí meses e meses desaparecido. Uma honra realmente estar aqui fazendo essa edição 600. Eu lembro muito bem do comecinho desse e-mail que você está citando, lá no início, né, dos blogs. Lá nós estamos falando de 2006, 2007, muito tempo atrás. E a gente resolveu realmente tocar esse projeto. Eu sempre lembro, né, da Aline Rodrigues, a nossa grande inspiradora aí, que tinha o podcast dela na época, uma grande fã da Williams e tudo mais. Inclusive a gente até teve, né, a felicidade de gravar com ela num desses centenários aí. Eu não lembro se foi no 200, se foi no 300. Num desses programas comemorativos de 100 edição, a Aline veio participar com a gente. Foi bem legal. E hoje aqui nós dois, né, nesse primeiro bloco, para contar um pouquinho dessa história. O pessoal novo que está chegando agora e está acostumado a escutar o Café com Velocidade com outras vozes, saibam que por 99 edições, né, as primeiras 99 edições, ele era feito em dupla por mim, Thiago Raposo, e por Bárbara Franzin. Então foi um tempo realmente aí muito bom de... E aí o Fábio Campos veio participar, a gente teve vários participantes aí, o Pesolo, né, Bárbara Franzin, a gente não pode esquecer que participou diversas vezes nesses primeiros 100 programas. Mas e aí, tanto tempo fora, qual o sentimento de voltar aos microfones? Eu tô nervosa, como eu te disse pouco antes da gente começar a gravar, porque tô enferrujada, não participei assim de nenhum podcast. Até às vezes tinha alguns convites, mas acabava batendo com dias que eu tava meio ocupada e eu falei, não. Você gravando lá com o Ricardo Banniman, viu? Nossa, mas faz muito tempo. Faz bastante tempo, eu não traí o Café com Velocidade. Não, eu tô nesse inverno aí, adormecido há bastante tempo, então eu tô um pouco tensa aqui, parece que é a primeira vez que eu tô gravando podcast, mas acho que é parecido com andar de bicicleta, que a primeira vez que a gente vai, pode ficar um tempo sem andar, que depois das primeiras pedaladas a gente retoma, então é bom voltar, ainda mais nessa edição que é mais comemorativa, então a gente pode falar mais das coisas que a gente já passou, a trajetória do café até aqui, lembrar um pouco da nossa história, como você já estava comentando dos participantes especiais que a gente teve, como cada um, né, começou a chegar no café e tornou essa equipe que a gente tem hoje. Então é bom. É um pouco estranho, mas é bom estar de volta. E lembrando o pessoal, né, que não é tão das antigas, né, nós estamos aí já com 11 anos no ar. Em outubro nós completaremos 12 anos, então realmente é bastante tempo de estrada.
E você merece esse seu descanso aí. Eu só espero que não seja eterno. Que retorne, nem que seja só pra falar de Fórmula 1 depois, já que você falou que tá assistindo com mais leveza. Então eu tô imaginando se já, hoje eu não vou assistir MotoGP, hoje eu vou fazer tal coisa. Mas a Fórmula 1 acho que sempre vai ter um espacinho pra assistir, né? Não, eu não parei de ver, assim, acho que nenhuma categoria. Às vezes eu atraso, mas é o que eu falo, eu tardo, mas não falho. Então, a Indy eu tô super acompanhando, né? Óbvio, porque ela é a número 1 pra mim. Fórmula 1 também não tem jeito, por mais que eu reclame, por mais que eu fale que tá, assim, algumas coisas ruins, não tem tanta disputa, eu não consigo deixar de ver. Eu até tinha feito um pacto que eu não ia mais ver as corridas de madrugada, mas tô lá eu, 3 horas da manhã, acordada no sábado, esperando o GP da China. Então, eu assisti, até pela simbologia do milésimo GP, que vocês comentaram bastante aqui, né? Então, acho que eu não preciso falar mais nada, porque eu fiquei bem decepcionada também. Mas de não Fórmula vai falar E, que além de assistir as moto... corridas, você tá ouvindo o programa também. Atrasado, ouve um, ouve outro. Então, né, eu disse que eu fico mais nos bastidores. Não, mas eu sei o que vocês estão falando, acompanho. Não ouço tudo, gente. Eu nunca escondi, né? Que não era muito de ouvir podcast. Agora eu tô melhorando um pouco, mas eu ainda não sou exemplar. Mas eu acompanho os passos de vocês. Vocês acham que eu tô no nosso grupo ali só pra ficar olhando, ficando quietinha no meu canto, mas eu falo as coisas por lá, sim. Ou melhor, observo vocês também. Mas continuo assistindo tudo. Só realmente nesse ritmo mais leve, às vezes se eu não consigo no fim de semana, eu vou vendo ao longo da semana. Então, basicamente, estou vendo as mesmas categorias que eu já era mais assídua, então tá tudo certo. Às vezes até eu dou assim uma piscadinha na NASCAR, sabe? Aquela categoria. Acho que tem alguém que tá gravando vídeo dela, mas eu não sei direito quem é. É bom fazer publicidade, né? Precisando de publicidade Fazer a lá. propaganda, com certeza. Propaganda. Você que gosta de NASCAR, vá no canal, procura o canal Big One Brasil, fazendo 2 vídeos aí semanais sobre a categoria. Então assista, dê a força, assina o canal, dê seu like. Mas eu nem tinha pensado muito em falar em a trajetória do programa, mas já que você citou, por favor, conte pra gente, pros nossos ouvintes, principalmente os mais novos, a trajetória do programa que você citou aí, que seria interessante contar. Verdade. É bem legal porque tem muito ouvinte chegando, então que a audiência acaba se renovando. O café já vai para 12 anos, né? 12 anos em outubro. Nossa, é muito tempo, realmente. Eu era até jovem naquela época, hoje nem tanto. Mas tudo começou com um e-mail de Thiago Raposo, muito cara de pau, que falou, quer topar e gravar num formato diferente, fazer um programa em áudio. E eu falava, meu Deus do céu, como que eu respondo isso aqui? Porque não gosto da minha voz. Continuo, depois de anos eu acostumei, mas se você falar se eu gosto ou não, eu vou falar que não. Então eu falei, nossa, como que eu vou gravar um programa em áudio? Nada a ver, esse menino tá viajando, maluco. Nem conhecia pessoalmente essa peça aqui. Aí, por que cargas d'água, eu respondi e falei, não, topo, vamos gravar um dia. E aí esse primeiro programa foi, nossa... Vou lembrar do primeiro programa, né? Precisa ser lembrado todo aniversário e toda 100ª edição que a gente faz no especial. A gente tem que lembrar desse maldito primeiro programa. Sim, porque foi a maior vergonha alheia, né, da Terra, porque nenhum dos dois tinha a menor noção do que estava fazendo, então não tinha roteiro, assim, não tinha nada. Na época a gente foi se apresentando, falando o que a gente vinha fazer aqui nesse mundo, que hoje em dia, né, os podcasts estão ganhando visibilidade, mas naquela época nem blog tinha visibilidade, que dirá podcast. E não tinham boas partes aí das redes sociais que a gente usa hoje, né? Tinham poucas, mas... Só, não era? Já tinha Twitter? O Twitter começou, acho que em 2008. Acho que não então tinha. foi quase na época. Orkut só. Gente, uma comunidade lá de Fórmula 1 no Brasil. Não chegamos a criar a comunidade de Café com Velocidade? Eu não lembro disso. Sim, tinha a comunidade do Café com Velocidade. Eu acho que eu tirei um print quando o Orkut faliu. Nossa, esse print aí, pra gente saber quem continua com a gente hoje que estava lá na... Como que era curtir? Não era curtir a comunidade, era participar, né? Da onde participar da comunidade. Tinha que fazer lá a inscrição, né? Entrar na comunidade. Aí ficava aparecendo na sua página.
inicial do Orkut, né? Eu imagino que deve ter muita gente que tá escutando que fala, nossa, Orkut, como eles são velhos. Mas era o que tinha na época. Era assim que a gente fazia amizade. E então a gente começou a gravar o programa sem ter a menor ideia de onde isso ia levar e falando o que a gente achava das corridas e debatendo e tudo mais. Aí depois de um tempo a gente se conheceu pessoalmente. Eu nunca esqueço porque foi num evento. Olha só como o passado faz uma correlação com o presente, porque fomos ver Robert Kubica, né? Que hoje está, coitado, sofrendo na última. Continua sendo... E foi exatamente um evento dele, né? Ele corria pela BMW em 2007 e... Não, foi 2008, a gente já gravava. Foi 2008, então. Não se conhecia, mas foi no evento se conhecer, olha só. Foi no evento pré-GP Brasil, porque eu lembro que tinha um colega meu que foi com a plaquinha Kubica bata no Hamilton, que o Hamilton estava disputando o título com o Massa, né, e tal. Então foi naquele evento da BMW no Shopping Vila Lobos, que inclusive foi quando eu conheci o Pezzolo também. Eu não sei se você já conheceu o Pezzolo. Não, só de conversa pela internet mesmo e tal. Era aquela coisa, aquele universo se desbravando na nossa frente de, nossa, tem mais pessoas que gostam disso, temos que ser amigos, né? Então foi uma época muito legal. Continue a saga. Aí a gente se conheceu nesse evento, continuamos gravando aí por um período em dupla. Era um formato completamente diferente. Vocês escutam hoje as análises mega aprofundadas, opiniões e debates. Naquela época a gente passava assim o resultado da corrida, o que cada um achou. Beleza, falou, valeu, tchau. O programa devia ter assim 30 minutos quando era muito de duração. Aí a gente também começou a procurar entrevistados e como é que a gente pode melhorar o programa, né? Dar uma amplificada aí no conteúdo. Então eu lembro que no segundo programa o Pezzolo participou com a gente, dando os comentários dele. Acho que ele foi uma das pessoas que mais participou. Acho que a nossa primeira entrevista foi com a Bia Figueiredo, se eu não me engano. Se a memória ainda tá boa. De piloto você tá falando, assim? Acho que sim. Pode ser que seja, viu? Aí você me pegou realmente. Primeiro entrevistado, não faço ideia. Mas a Bia participou umas 5 vezes, talvez, na história. Em 600 edições, a gente deve ter entrevistado umas 5 vezes a Bia. Obrigada à assessoria da Bia, inclusive, porque também no começo a gente sofria para conseguir agendar com as pessoas, porque era aquela história de o que é isso, o que é podcast, traduz, e credibilidade quase zero. Achavam que essa galera aí tá fazendo brincadeira na internet, não é um veículo, não merece respeito, então por que eu vou dedicar meu tempo a falar com eles? Mas uma curiosidade, já que você falou de entrevistado, que eu acho que talvez seja a história mais curiosa para se contar, foi quando a gente, não foi bem uma entrevista, né? Quando a gente fez o programa com o Flávio Gomes. Que novela foi aquela? Você lembra? Eu tava lembrando do programa. Foi mega difícil, porque também outra coisa, né? A tecnologia. Então não tinha celular com Skype instalado. A gente não tinha crédito para poder ligar para as pessoas do computador e falar no telefone fixo. Era um mundo muito diferente. Como que gravava aquilo? E eu sei que a gente terminou na sua casa, ligando para ele, que era até um telefone que tinha fax. Quem usa fax, meu Deus? Então, mas é porque a gente precisava ligar na redação. Não, e tinha um gravador meu que você ligava o telefone, o fio do telefone entrava no gravador e do gravador saía um fio pro fone do ouvido, assim. É porque tinha Viva Voz. Nós usamos o fax por causa do Viva Voz. Olha, nossa. Meu Deus. Gente. Não era fácil. Como a gente precisava usar o Viva Voz pra gente fazer o programa nós dois e ele, então... E foi um programa de início de temporada. Eu lembro que a gente foi fazendo perguntas de equipes e pilotos, análise dele. Ele foi falando e tal. Meio que passou por todas as equipes, a gente se despediu dele, mas foi bem... A parte técnica desse programa, dessa entrevista, foi bem uma novela. Diria que foi um desafio. E a gente abraçou muitos nesses tempos de café, sem saber muito bem como fazer as coisas, mas indo. Então, no começo, o programa praticamente não tinha edição, era só o áudio. Não tinha um site, ele ia dentro do Velocidade. Que para quem não sabe, né, Raposo, a gente tem um blog, um site que chama velocidade.org,
que não era nosso. A gente se juntou depois de algumas temporadas. O Raposo, ele é autor do Café com F1. A maior ironia do mundo, porque café não toma, né? Mas beleza. E é café com velocidade. Eu sabia que eu ia me juntar com uma viciada em café, eu já fiz a homenagem antes. Eu tava tomando um cafezinho antes de gravar aqui, que eu falei, preciso estar super ligada aqui, hein? Então eu falei, vou tomar uma xícara. Mas você tinha o café com Fórmula 1, eu velocidade, então por isso que é café com velocidade, gente. E aí depois de um tempo a gente acabou juntando os blogs, então hoje ele tá muito mais à frente do Velocidade que eu. Também preciso voltar a escrever, a gravar, a fazer várias coisas. Tô dando uma bronca aqui no ar, hein, ó. Isso aí pode ficar registrado. Então a gente se juntou de fato e começou cada vez mais a embarcar nesse universo e colocamos a meta de toda semana ter programa, comentar o que aconteceu no fim de semana. Com o tempo a gente foi aumentando o leque das categorias, foi trazendo mais gente. Então eu lembro do Rosa falando da Fórmula Truck Europeia, eu não esqueço, que a gente tinha as rapidinhas, que passava o que aconteceu na corrida, o resultado. Era um baita spoiler, né? Era o programa do spoiler. Não, então acho que era só resultado. O que aconteceu nem tinha como a gente saber muito, né? E às vezes não tinha nem transmissão, nada, não tinha nem site que falava. Era resultado, classificação e próxima etapa. E aí cada um era responsável, sei lá, por 3 ou 4 categorias. 3 ou 4? Tinha semana que ficava 15 para cada pessoa. Jesus, eu acho que o Fábio Campos fez um bem, né? Quando a gente chegou... Ele não gravava, ele se recusava, né, a fazer. Ele se recusava a fazer, porque... Imagine você, querido ouvinte, hoje a gente fizesse um programa normal de Fórmula 1, aí chegasse no final do programa, agora nós vamos para as rapidinhas. Aí a gente passasse por 40 categorias pelo mundo, falando qual foi o resultado da prova, qual a classificação do campeonato e quando a próxima etapa. Tipo, ficava 15, 20 minutos nisso. E na Fórmula Truck Europeia aconteceu isso. E na V8 Supercars, o Shane Van Gisbergen ganhou, seguido do Jamie Whincup. E na Fórmula 3 inglesa, o Jaime Alguersuari venceu. E pensa, 40 categorias. Então, quem é dessa época? Eu lembro que o André do Pau é dessa época. Eu não sei mais quem é dessa época. O Leandro JF, será? JF é um garoto, né? Não sei se ele... A gente que tá ficando velho aqui mesmo. Mas se alguém lembrar dessa época, pode comentar, né? Chamar as pessoas para interagirem. Comenta nos grupos, comenta... se você está ouvindo no YouTube ou no nosso site, deixa seu comentário. A gente gosta de comentários. Eu adoro ler comentários de as pessoas e conversar com elas, que amplifica, é muito legal. E depois desse tempo de rapidinhas, eu lembro que a gente tinha também as enquetes do final de semana. Eu sinto saudade dessa época, era legal a gente dar o nosso destaque do fim de semana, a ultrapassagem, tinha até as nossas vinhetas dessa parte. Depois, né, quando a gente começou a virar profissional, a gente tinha vinhetas, né, do Carlos Garcia, nosso amigo aí, locutor da Rádio Transamérica. Ele fez. Sabe o que eu tava pensando nesses dias? Porque nós pedimos pro Garcia fazer essa nova vinheta e tal, e eu não sei se a gente pagou ele, Bárbara. No ar aqui, a gente... Será que a gente é caloteiro e não sabe? Porque eu lembro que a gente falou assim, não, fala seu preço. Aí assim, não, depois a gente vê isso, depois a gente vê isso. E aí no final ele mandou, e eu não sei se depois que ele mandou, a gente chegou lá e perguntou, e aí, quanto foi e tal. Garcia, no ar aqui. O Garcia hoje é locutor, né, da Transamérica. Da Transamérica, quase que eu falei a concorrente aqui. Opa! Por isso que eu parei pra pensar, da Transamérica, o pessoal da Transamérica aí... Carlos Garcia, o programa dele é bem cedinho, né? Tipo 6 da manhã, um negócio assim. Sim, é o Desperta. Então ele realmente acorda, acho que umas 3 horas da manhã. Então se você ouve o Desperta da Transamérica e Brasil afora, que eu sei que não é só pra São Paulo, ele pega a rede nacional aí, saiba que essa voz aí da vinheta inicial é do Carlos Garcia. Sim, amigão de longa data, também fanático por automobilismo como a gente. E daqui a pouco eu vou mandar um WhatsApp pra ele. Oi, tudo bom? A gente pagou, amigo. É bom saber. Mas aí a gente já tava profissional demais, né, Raposo? A gente já tinha vinheta, já tinha site, já tinha o Anderson que editava os programas pra gente, colocava um fundo aí com uma música pro pessoal não ficar tão... só a voz do programa. A gente começou realmente a ter um outro cuidado que, sinceramente, eu ainda não sei como é feito. Você já
já é mais craque na edição. Eu editei uma vez só, que eu acho que você estava fora e o Anderson não podia editar. E aí eu falei, meu Deus, sobrou pra mim, como é que eu vou fazer? Mas saiu o programa, deu tudo certo. Hoje nós estamos tão profissionais na arte de fazer podcast que praticamente não tem mais erro, não existe o que cortar. Às vezes passa um silêncio a mais, um silêncio a menos, mas se a gente deixou esse preciosismo de lado, a gente acaba de gravar, cola a vinheta no início, uma musiquinha lá no finalzinho para não acabar do nada e pronto, o programa está publicado. Então, querido ouvinte, se você... compromisso com a verdade. Na verdade, existe uma coisa que eu faço, o Eilor pediu, falou que estava tendo diferentes vozes, e mando normalizar lá, que é um efeito do Audacity para tentar deixar o nível de volume das vozes parecido dos participantes. A única que é feita em termos de edição do programa é isso. Pra vocês verem como eu tô mega atualizada, né? É bom até você contar, né, esses bastidores, até pra mim. Porque também a galera deve achar que não, eles se falam o dia inteiro. Não, fazia muito tempo que eu não conversava com o seu Thiago Raposo. Também estou aqui tirando as teias de aranha para poder falar com ele, porque faz tempo, né? Ele foi viajar, ficou longe da gente também. Voltou aí todo seleto para gravar o podcast, seguir com a vida dele. Então a gente não conseguiu colocar todos em dia. A gente conversou aqui uns antes do programa ir ao ar, mas foi muito pouco ainda. Então pra vocês entenderem que é nessa correria mesmo. Tanto que vocês falam com ele é o que eu falo. Se bobear deve ser até mais. Sei não. Mas continua a história. Acho que eu já cheguei na parte que a gente era profissional, né? Assim, mais, assim, né? Que acho que o café, no fundo, sempre vai ser um projeto que é um hobby, mas que cada dia mais todos temos, de ter um roteiro, de organizar temas, de ver comentários. Assim, apesar de ser um programa nichado e que tem os seus ouvintes, mas não são tantos que engajam, a gente tem que ter um cuidado de sempre olhar os e-mails, ver os feedbacks, a gente leva feedback muito a sério, eu posso atestar. Também a gente se preocupa com o que vai falar, como vai falar, viu a corrida, não viu? Porque tem esse compromisso também de assistir, uma coisa que às vezes fica pesada, tem que conciliar com a rotina de família, de final de semana, de trabalho, faculdade, né? E uma característica que a gente tem que falar do Café com Velocidade é que aqui só se comenta se assistiu a corrida. Se a pessoa não assiste a corrida, não tem essa de, vou gravar e tal. Não assistiu. Então, fica fora mesmo. Era sempre um requisito. Não assistiu? Então tá, beleza. Semana que vem você volta. Você assiste e volta pra semana que vem, então. Nossa, quantas vezes? Vou participar só do bloco da Fórmula 1 porque não deu tempo de ver o resto. E a gente ia se virando, não é mesmo? A gente ia se virando pra colocar tudo em jogo e organizar e fazer acontecer o programa. Pouquíssimas vezes falhou de ir ao ar, assim. Nossa, acho que eu nem lembro de quantas vezes ficou em programa, né, no ar. A gente sempre dava um jeito. Até depois que a gente começou o nosso sistema de apoiadores, que primeiro era no Patreon. Saudoso Patreon, que pagava a gente em dólar. Mas não adiantava nada, porque depois eles descontavam uma taxa, então não ajudava muito. Mas enfim, brincadeira, porque ajudava sim. Que os nossos ouvintes acreditaram mais uma vez no Café com Velocidade. Acreditam até hoje que temos os apoiadores, temos o nosso grupinho no WhatsApp, que a gente conversa e tudo mais. Mas foi um passo muito importante que a gente deu. E é muito legal ver que até hoje o nosso trabalho é validado. E assim, se também você não pode colaborar, não tem problema. O programa sempre vai estar aqui, aberto, disponível. E só fez a gente ressaltar mais esse comprometimento. Porque algumas vezes a gente até se perguntava, mas e audiência, e comentários e tudo mais. Então a gente sabe que tem um carinho muito grande por parte de quem escuta e acompanha o café, alguns nossa, tanto tempo que é mais, ou é quase o mesmo que tem um café de existência, ou é bem próximo. A gente tem ouvintes aí que foram muito, muito especiais, que infelizmente alguns não estão mais com a gente hoje, ou tornaram muito mais que ouvintes, se tornaram amigos, tem muita proximidade com a gente, então é bem legal ver esse senso de comunidade que cresceu mesmo. Eu tava comentando, né, uma coisa e já misturou com outra e por aí foi e já acabei me perdendo aqui. Foi legal você lembrar desse assunto, né, porque teve o saudoso Fábio Perim, que era um ouvinte nosso, que ele participou também de um desses especiais. Aí eu sempre fico em dúvida, né, porque a gente sempre tem 2 especiais no ano, que um é a comemoração de algum centésimo aí,
de edição e a outra é o aniversário. Mas uma dessas comemorações, o Fábio Perin estava com a gente e era uma pessoa que tinha muita limitação e tal, tinha uma doença degenerativa e tal, então ele nem tinha as mãos, né? Ele era na cadeira de roda e tal, acho que até as pernas estavam amputadas. E era um cara que nos acompanhava, escrevia e-mail pra gente toda semana. A gente ficava se perguntando, pô, como é que ele escreve os e-mails, né? Imaginando a dificuldade que era, né? Pra algumas pessoas algo tão normal, sentar no computador, escrever um e-mail. Pra ele a gente ficava imaginando o trabalho que não dava escrever aquele e-mail e tal, e todo aquele carinho que ele tinha semanalmente com a gente. E tinha, né? Porque o Fábio Pereira, ele acabou falecendo em decorrência dessa doença dele aí e tal. Então, foi algo que marcou bastante. E teve o Pesolo também, né? Um cara que era praticamente um membro aqui do programa de tantos e tantas edições que o Pesolo participou. Com certeza, mais de 10 edições o Pesolo participou, assim. E tava na segunda edição, né? A gente começamos essa história que você contou, eu e você. Na segunda edição já tava o Pesolo participando como convidado. E também nos deixou aí uns 2 anos atrás, né, Bárbara? 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio agora. Foram perdas, assim, muito grandes pra gente que tinha mais proximidade, né, com o Perin, era mais essa troca de e-mails mesmo, esse contato de ouvinte bem irregular. E eu não tinha nem ideia da condição e tudo mais. Depois de um tempo, a gente foi conhecer melhor a história e eu fiquei muito impressionada pela força de vontade, pela garra que ele tinha. Ele era realmente um fã de automobilismo, um fã do podcast. Então foi muito legal ter essa oportunidade de dele ter gravado com a gente. Foi um programa mega especial e a gente sempre cita nas edições comemorativas porque foi um marco mesmo. E o Pesolo é bem mais difícil de falar. Hoje já é um pouco mais fácil. Se fosse há um tempo atrás, eu não ia nem conseguir falar muita coisa, mas também era um cara apaixonado por automobilismo, começou aí nessa frente de cobrir automobilismo no YouTube, de conseguir ter um canal de relevância lá, e é legal que tem muitas pessoas hoje que estão seguindo esse caminho também, que estão levando o automobilismo de uma maneira didática ou engraçada, ou uma maneira menos séria, para chamar a atenção de mais pessoas ou de um público mais jovem que hoje em dia fica mais no YouTube, quer saber mais das coisas por vídeo. Então ele foi para mim um pioneiro nesse segmento, então foi muito legal com vários vídeos. A gente foi para Indianápolis junto, então foi um sonho que a gente realizou junto. Então são momentos assim, muitos momentos, mas alguns dados automobilismo inesquecíveis. Então foi muito legal ter essa história gravada, ter todas essas conversas aqui que a gente debatia, muitas vezes discutia, brigava. Então é muito bom ter essas lembranças e ter esses programas especiais para lembrar também. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ó, foi no programa 300, então a metade. Nossa. Programa 300, que foi gravado no dia 8 de abril de 2014. Caramba. E aí a gente resolveu fazer essa brincadeira, então, né? De trazer, uma bagunça, né? Uma bagunça de trazer vários convidados para participar com a gente, ouvintes. Então participaram dessa edição Bruno Debeza, o Fábio Perin, o Guaraci Monteiro, o JF, o Renato Jardim Gonçalves. Pô, o Renato sumiu, hein? Todos os outros que eu falei aqui. O Guaraci também não sumiu, hein, Guaraci? Não sei se você ainda nos ouve. Marcelo Cesarino e o Wellington da Cunha Leal. O Wellington da Cunha tinha desaparecido do mundo, mas ressurgiu aí. Ele voltou. Nos últimos 15 dias ele voltou à Terra. E o Cesarino eu quero mandar... Fontes me dizem que o Wellington estava em depressão por causa do chute que ele levou no bumbum, mas que agora ele se recuperou e voltou a Ai, ativa. Meu Deus. Thiago Raposo, desculpa por esse momento, Leal, tá? Ignora. Mas eu quero mandar um beijo especial pro Marcelo Cesarino, que nos falamos todas as semanas. Ele me chama no Facebook, a gente conversa sobre as corridas e tudo mais, aí ele manda um comentário pro programa, então é meio que uma tradição, assim, que... Nossa, eu nem sei há quanto tempo isso acontece, mas ele fala bastante, e é bem legal, assim, esse hábito de outros assuntos e conhece melhor as pessoas, então fazer essa menção aqui, porque ele foi um dos que ficou me perguntando, você vai participar do programa? Poxa, faz tempo. E aí eu fiz um mistério assim, não sei. Manda uma mensagem, né, aquela que é confete. Então foi divertido e
fazer essa menção a ele aqui também. Fica essa dica aí, se alguém quiser ouvir o programa número 6, o 600 também, por favor. Mas o 300, que teve esse negócio todo especial, aí pra ouvir o Fábio Perim também, aí um cara super, super legal. Mas, Bárbara, histórias contadas, agora a gente quer saber um pouquinho sobre o que você tá vendo aí. Fórmula 1, tá encantada com Charles Leclerc? Muito. Nossa, já adotei essa criança pra minha vida, porque agora eles são crianças, né, pra mim, pelo menos. Sim, Na verdade, ano passado já estava animada com o desempenho dele junto com a Sauber. Aí rolou toda aquela dança das cadeiras. Eu falei, meu Deus, o menino vai pra Ferrari. Achei que tem toda essa ativa com a memória do Bianchi, dele ser um mentor, de conseguir chegar lá, porque eu imagino que se hoje o Bianchi estivesse na Fórmula 1, ele estaria naquele lugar na Ferrari. Ia ser um pouco difícil pro Leclerc conseguir chegar. Mas foi muito bacana a maneira como aconteceu. Ele tem talento, sim. Ele tá mostrando a que veio. Eu acho legal que ele não baixa nessa última corrida. Ele ficou toda hora lá falando, né? Então, ele passou. E aí? Tá mais rápido? Não tá conseguindo passar. E o que vocês vão fazer? Então, ele não tá assim, baixa a cabeça, deixa passar e fim de história. Não contesta nada. Ele contesta, sim. Então, eu acredito que essa dupla vai brigar bastante. Eu queria que tivesse menos interferência de ordem de equipe, porque não é o momento do campeonato ainda que se precisa disso. A gente tá vendo que o Vettel ultrapassa e aí? Não consegue muita coisa. Mas sim, estou encantada com o Leclerc. Eu acho que esse fôlego jovem, sabe? Novos talentos, ajudam bastante a própria imagem da Fórmula 1. Tem que ter uma renovação. Então, a saída de pilotos mais velhos faz bem também. Não é negativa. Substituição natural, faz que nem o Alonso, sabe? Vai ali de consultor, vai correr na Indy, vai, enfim, ser feliz. Então é importante também e, sim, estou feliz com ele. Respondi, né? Demorei, mas respondi. Mas eu quero saber de uma polêmica, né? Porque Bárbara, pra quem não sabe... Ai, eu sabia. Não, eu tenho que tocar nesse assunto, mas vai ter um motivo, não é só pra queimar. Tem que me envergonhar, né? Toda vez. Não é só pra queimar o filme, não é gratuito. Mas Bárbara Franzin era fã declarada de Felipe Massa e tinha comunidade. Graças a Deus, era. Você usou corretamente, pode falar. Mas se a gente lembrar muito bem, esse seu encantamento com o Felipe Massa acabou exatamente depois da Alemanha 2010. Foi o marco entre a admiração que você tinha e a tua revolta e tal. E aí, de repente, agora você tá lá vendo a Ferrari repetir as mesmas coisas. Você não faz um flashback aí na tua cabeça. Tá vendo? Não foi gratuito, não foi gratuito. Tinha um contexto dessa vez, né? Tinha um contexto. Não faz um flashback, assim, tão forte, porque eu me libertei dessa coisa de ser fã e... Ai, meu Deus do céu, olha, ele tá ali, vou morrer. Acabou. Até, inclusive, Josué Fraga recebeu um pacote de revistas minhas aqui, que eu tinha da Racing e tudo mais, muitas delas dessa época, de 2008, 2012. Ganhou um monte de coisa do Felipe Massa, deve estar feliz da vida ali, lendo cada uma delas, eu espero, aproveitando bastante. Mas eu sofri demais naquela época, eu lembro que, nossa, quando veio a ordem de equipe, eu fiquei pra morrer. Eu comecei, sim, a pegar ódio naquela época, porque pelos discursos que o Massa tinha até então, ele ia pra cima, ele não ia deixar barato e tudo mais. E aí quando perdeu 2008, e aí 2009 teve a mola, então foi ali, começou só a decair, virou chu. E eu falei, caraca, não vai sair nada daí. Mas espero que o Leclerc tenha uma postura aí um pouco diferente, que ele insista um pouco mais, que ele consiga também trazer os resultados, né? Entendo que foi um momento infeliz da carreira do Massa, que teve essa questão do acidente que tirou ele de campo e depois, pra mim, não foi mais o mesmo. Então eu espero que a mesma coisa não se repita e que o Leclerc consiga aí mostrar para a equipe, mostrar para o Vettel que ele é um companheiro, ele também tem talento, e ele tem, e que não precisa ficar nesse papel de segundo piloto. Foram sonolentas, hein, Bárbara? Eu gosto de qualquer jeito, não tem como. Pode ser corrida ruim, eu vou continuar gostando. Uma falta, assim, de algumas confusões, não tá tendo aqueles acidentes. Exato, a velha e boa farofada da Indy, entendeu? Não está acontecendo. Eu vi uma farofada na Fórmula E e não vi na Indy. Eu falei, o que é isso? Tá trocando as categorias? O que tá acontecendo?
Mas vou dizer que não me empolguei tanto assim com as últimas etapas, mas tem alguns fatores interessantes. Tiveram algumas ultrapassagens que não foram tão mostradas assim, algumas até um pouco desafiadoras. Que mais? A gente teve, olha só, a vitória do Colton Herta. Eu até falei assim, eu tenho certeza que ele vai me perguntar da Indy, então eu vou lembrar das coisas aqui, né? Porque a minha memória continua aquela coisa, não existe. Então eu falei, não, vou dar uma olhada para não passar vergonha no programa. Mas o legal da Indy é que ela tá trazendo muitos pilotos de outras categorias que não sei se decepcionam, desistem e falam, eu vou para lá, né? Tipo, uma categoria Fórmula, já conheço, vou. Então tem o Rosenqvist esse ano, Marcus Ericsson, que estão na lista dos rookies que eu não considero rookies. E aí tem os rookies de verdade, né? Que é o Santino Ferrucci, o Colton Herta. E eu fiquei extremamente feliz do Herta ter vencido uma prova já. Foi inesperado, mas foi super legal. Do Sato também. Nessa última prova a gente teve aí uma briga do Rei Hall com o Dixon. Foi com o Dixon, que saíram do carro ali meio que se estranhando e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, tá indo pra cima, meu Deus, vai ter pancadaria. Não teve. Seguraram ali a tempo, deu tudo certo. Mas estão rolando umas movimentações. Eu tô de olho na tabela do campeonato. New Garden tá na liderança, então... E as 500 milhas com o Alonso? Será que vem a vitória? Não sei. Tem um pezinho atrás. Mas 500 milhas tem aquela coisa, né, que tudo pode acontecer. Então tem pilotos improváveis que acabaram vencendo as 500 milhas e outros que você aponta e fala, não, esse cara tem o maior talento e lá não tem sorte. Então é realmente uma loteria. É muito legal quando o Alonso tá na... O ano que você foi, quem venceu mesmo? O Rossi. E eu fiquei muito brava. Foi o bem improvável, né, porque caiu nas dele aquela vitória, né? Foi Sim. Combustível e tal. Nossa, foi muito. Tanto que eu tava ali olhando, falava, não, o Munhoz tem chance, o New Garden, tipo, tinham 5 pilotos que eu falava que tinham chances, menos o Ross, porque você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí quando eu vi que o Ross tava vindo, eu falei, meu, ele vai ganhar, como assim? Esse cara fala mal da Indy, ele quer voltar pra Fórmula 1, vai vencer a maior corrida e fica desdenhando da categoria. Mas hoje, essa raiva já saiu do meu coração, já curto o Ross na Indy, ele... resolveu se estabelecer de vez lá. E o mais engraçado é que um americano, né, negando, tipo, não, eu quero ir para Europa, quero correr lá, porque ele já estava há tanto tempo. Mas ele também é um nome super de destaque para mencionar, tá indo super bem. Acho que um título dele é questão de tempo mesmo, porque é um competidor que tá dando trabalho aí pra galera. O pessoal tá meio acomodado, ele tá só indo. Então hoje em dia eu falo, que legal, vi a vitória do Rossi, ok. Mas no dia eu não fiquei feliz, não. E pra gente fechar então esse primeiro bloco comemorativo, onde a gente lembrou as histórias e tá querendo ouvir um pouquinho das tuas opiniões, falamos da Fórmula 1, da Fórmula Indy, eu quero saber daquela categoria que está sendo criada agora para as mulheres, qual é a tua visão, você concorda com essa separação, você discorda, um assunto sempre muito polêmico. É um assunto polêmico, sim. Se eu falar pra você que até hoje eu não consegui ter uma opinião concreta, não é mentira, mas a gente tem que pensar pelo lado positivo. Hoje em dia a gente não vê tantas mulheres competindo. Tem a Bia na Stock Car, tem a Simona que está agora lá na V8. Então elas conseguiram sempre me fazer sentir representada, que é uma coisa que não acontece muito, né? Afinal, temos muito machismo, muitos homens que desdenham das mulheres, que, esse não é seu ambiente, sai daqui, sabe? Vai lavar louça. Até hoje, infelizmente, essas coisas acontecem, mas é bom que a sociedade evolui. Hoje em dia, a gente consegue ter mais mulheres fazendo presença nisso e participando. Inclusive, eu queria destacar aqui, antes até de te responder, falar da Wolf na Fórmula E, que é muito legal acompanhar, que as meninas possam ter acesso ao kart, conhecer, talvez seguir carreira, ter esse contato mesmo que falta. Então, ela é uma pessoa que está fazendo um trabalho bem legal. Então, eu falei, bom, vou ir pelo caminho de que é melhor que mais pessoas tenham esse acesso, porque a gente pode também o mesmo que os homens e tudo mais. Então, por mais que eu ainda não tenha uma opinião formada, eu acho que é uma boa porta, que é interessante. A Tomazelli participou, mas ela não seguiu em frente. Então, os que estão lá no grid, tem muita menina que é boa demais, tem muita mulher
bacana, que tem muito braço para correr. Então, acho que é interessante, porque aí a gente consegue ver uma mulher só no grid, a gente grid só de mulheres, a gente pode analisar qual delas tem ali um talento que vai se sobressair, como vão ser as brigas, como que vão ser esses bastidores. Então, estou muito curiosa para acompanhar e acho que é positivo. Acho que só de ter dado esse passo já é algo interessante que vai abrir um pouco a cabeça desse universo que é clubinho de homem, não é? Quem quer correr tem que saber correr. Por isso que eu não corro. Então, quem sabe pode ter essa oportunidade. Então, tô apoiando e vou acompanhar. E eu já sei do que você lembrou, então pode parar agora. Vocês sabem que o Thiago Raposo é uma pessoa muito malvada. Então, quando ele dá essas risadinhas, é porque ele vai com certeza falar alguma coisa negativa. Não quero. Vamos contar essa última história, só pra fechar em alto. Estilo. Conta aí como foi a sua reportagem pro Estadão. Thiago Raposo é ridículo, né? Eu queria deixar isso aqui gravado, registrado. Você foi entrevistada pelo Estadão uma vez, não foi? Fui entrevistada pelo Estadão uma vez, né? Nessa época aí que os blogs estavam em alta e tudo mais, a gente deu algumas entrevistas por aí. Algumas boas, outras nem tanto como essa. E o jornalista, ele perguntou na época, você curte automobilismo? Eu respondi por texto para ele, eu não sei o que aconteceu. Eu falei assim, olha, eu mal dirijo. Tenho habilitação, mas não gosto, porque realmente eu não gosto. Eu tenho habilitação na carteira e não curto dirigir. Carro não é comigo, eu ia matar todo mundo no trânsito, então é melhor eu ficar quietinha no banco do passageiro. E aí, quando essa entrevista foi publicada, foi escrito que eu dirigia mal. A pessoa trocou a palavra. E acabou com a minha vida, porque até hoje o Thiago Raposo faz o quê? Eu lembrar dessas vergonhas aqui no programa e me expor. Ele adora assim, do nada, ele vira e fala assim, mas a Bárbara dirige mal. Aí eu falo, nossa, que legal, né, você. E aí é uma piada interna, né, agora não mais. Mas ele fala assim, joga no ar. E aí as pessoas acham que é verdade isso. Teve a vez que a gente andou de kart aqui em Campinas também. Eu andei de kart com você. Nossa, fui péssima, mas eu participei. Uns 6 voltas atrás, no fim. Não foi tudo isso, não. Mas eu nunca tinha andado, então tem essa parte pra me defender. Então é isso, Bárbara Franzin. Muito satisfeito do teu retorno aos microfones. Espero que isso te inspire a voltar mais aqui nas segundas-feiras. Nem que seja pra falar um pouquinho só da Fórmula 1. Não precisa vir com aquela obrigação de ter que ficar até 3 horas da manhã com o Fábio Campos. Você sabe como é o ritmo do Fábio Campos. Grava um bloquinho e tal, participa, dá suas opiniões, o pessoal quer te ouvir. Então que fique aí de inspiração. E muito obrigado por eu comparecer na edição número 600. Não seria realmente da mesma forma se você não estivesse aqui. Muito obrigada. Acho que eu não tô tão enferrujada quanto eu achei. Deu pra desenrolar bem, como diz o Diogo. Então, mas fiquem tranquilos, eu vou tentar aparecer mais vezes aqui. A gente tem a Indy chegando logo logo, então vou acompanhar tudo das 500 milhas, aí quem sabe eu apareço, né, pra gente fazer uns boletins e tudo mais. E nossos apoiadores, eu sei que você vai falar disso depois, mas se eles quiserem também enviar perguntas, querer saber minha opinião de alguma coisa, né, se gerar essa curiosidade, a gente responde. Tá, é só mandar a pergunta que a gente responde. Foi o que eu falei, eu tô só longe, mas tô aqui. Então... Exatamente, né? A gente tem um grupo de apoiadores. Sim. Aliás, quem não sabe o que é o apoiador, a gente tem um programa de apoio. Entre no apoia.se/Café com Velocidade. A gente até tinha prometido divulgar hoje, mas a gente ainda está costurando algumas coisas. Estamos tentando melhorar ainda mais. Então ainda não vai ser publicado hoje aí quais são as mudanças dos apoiadores para 2019. Mas quem participa desse grupo, de cara entra num grupo de WhatsApp. Lá eles têm essa premissa de mandarem perguntas. E no final da pergunta eles colocam uma hashtag opina com o nome da pessoa. Opina Campos, opina Raposo. E aí meio que fica o puxão de orelha pra gente ir lá e responder a pergunta. Alguns respondem por áudio, uns escritos, outros por vídeo. Mas o que importa é que todo mundo sai de lá com as respostas dadas. Então, se você não é apoiador, tá aí mais um motivo para você se tornar apoiador. Com certeza, né? A interação, não só com a gente, mas com essa galera do grupo é bem enriquecedora. Então, toda semana ali, ou quando tá rolando corrida, tem uma conversa, é bem interessante. Ou às vezes o pessoal tá tão concentrado que fica quieto e comenta depois.
O que é interessante é essa conversa, essa interação mesmo mais próxima com o pessoal. Mas eu já tô sabendo aí do que vai rolar de novidade, pelo menos alguma delas nesse 9. Então, se eu fosse vocês, eu ficar de olho, que vai ser bem legal. Já vou dar aqui o spoiler no ar. Só pro pessoal, o teaser, né? Spoiler não, que eu não contei nada, só o teaser. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa edição. E-mails, enchem aí a nossa caixa de e-mails para semana que vem. Você que é novo e descobriu aí a história do Café com Velocidade, ou você que é das antigas e teve aí a oportunidade de reviver essas histórias, espero que tenham gostado. Um abraço para todo mundo. E Bárbara, o microfone é contigo para fechar esse primeiro bloco. Nossa, mas eu tô muito importante. Começando o bloco, fechando o bloco. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanha o Café. Que se não fossem vocês, realmente não teria programa. É o que sempre fala. É muito importante os e-mails, as pessoas que escutam, mas não interagem. A gente sabe que vocês escutam. Muito importante mesmo. Então, obrigada por todos vocês estarem aqui. Ao Raposo, Campos, Diogo, que estão seguindo com o programa. Eu gravei aí muitos anos seguidos e precisava realmente dar uma descansada, dar uma organizada nas ideias. Então, eu pude confiar a eles, assim, tranquilamente, de que iam tocar o programa, que ia sair tudo tranquilo, as coisas iam continuar acontecendo. Então, obrigado para vocês também. Mas, em breve estarei aí. Vamos ver se esse não é um começo aí de aparições esporádicas no Café com Velocidade. Daqui a pouco ninguém vai nem ter mais saudade. Então é isso, um abraço para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que vocês gostem. Um abraço e até mais.